E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, estou aqui de novo para fazer mais um vídeo sobre dicas de interpretação de texto agora, para facilitar vocês na hora de fazer uma prova, prestar um vestibular ou qualquer outra coisa do tipo. É sempre importante a gente interpretar muito bem os textos. Estamos vivendo num contexto, na verdade, dentro do nosso país, em que a interpretação de texto é muito falha, o que possibilita muitos erros, muitas discussões, brigas bobas em redes sociais e até mesmo dentro da nossa própria família. Então, acompanhe essas dicas e venha comigo aqui, tá bom? Vamos lá! Primeira coisa a gente tem que identificar é que para fazermos uma boa interpretação de texto, nos é necessário, antes de lermos o texto de fato, é fazermos uma leitura rápida sobre ele. Isso daqui principalmente quando vocês forem fazer avaliações. E daí o professor coloca um texto lá no começo da avaliação, ok? O que é essa leitura rápida? É aquele momento em que você vai trabalhar o seu cérebro para que ele compreenda o assunto sobre o qual o texto fala. Então é o primeiro momento em que você vai ter o contato com esse texto. Então, a partir desta primeira leitura, você vai movimentar o seu subconsciente, para que o seu subconsciente comece então a vincular informações que estão no texto, como o tema do texto, por exemplo, com informações e conhecimentos que você já tem sobre esse assunto. Minha nossa, nossa, nossa! Ok? Para fazer essa primeira leitura rápida, são alguns aspectos importantes que vocês precisam notar. Por exemplo, o título, que normalmente o título já aponta, já direciona sobre o que vai falar o texto, sobre o tema propiciamente falando do texto. Outra coisa é o autor. Saber o autor do texto já faz com que, caso você conheça esse autor, você já se coloque dentro do contexto e da forma de escrita, ok? Se eu vejo lá que o texto, por exemplo, é de Machado de Assis, então eu sei que é um romance, eu sei que é uma crônica, eu sei que pode ser um conto, e qual época se passou esse conto? Eu só lembrar de quando Machado de Assis escreveu, naquela fase de transição do período monárquico para o republicano no Brasil. Ok? Então saber o autor já é um bom indício, na verdade é um ótimo indício. Data, saber quando escreveu, quando foi escrito aquele texto, certo? Por que a data é importante? Justamente para sabermos o contexto daquela obra, ok? Por exemplo, o livro que fala sobre a Guerra de Canudos, Os Sertões, escrito por Euclides da Cunha, ele foi escrito durante a Guerra de Canudos, certo? Então saber a data em que ele aconteceu me faz para contextualizar o período em que foi a Guerra de Canudos, por exemplo, ok? Vamos lá. A edição pode colocar a imagem dos livros aí, Machado de Assis, Euclides da Cunha. Beleza, edição? Obrigado. Aqui tem coragem. Outra coisa, saber autor, data, isso daí também pode me fazer entender qual o gênero textual. Como eu disse de Machado de Assis, vendo um texto dele, eu posso identificar se ele é um romance, se ele é uma crônica, se ele é um conto. Se eu vejo, por exemplo, a notícia de Pedro Bial. Pedro Bial, a gente sabe que ele é um jornalista, mas ele também escreve livros. Dentro desse cenário eu posso descrever se ele está falando sobre um romance ali, se escrevendo um livro propriamente dito, ou se ele está fazendo uma notícia. Entendermos o gênero, ok? Informações adicionais. Muitas vezes um texto, ele também nos propicia, nos possibilita um gráfico, uma ilustração, uma charge, uma caricatura, alguma coisa que tenha a ver com o tema e que também está trabalhando ali como adicional ao texto, adicional à interpretação do texto, para facilitar a sua compreensão dele. Por fim, nós devemos analisar a fonte. Normalmente na fonte tem todas essas informações aqui. Não vai ter explicitamente o gênero textual, mas só de você ver as outras informações você já vai conseguir captar qual gênero textual estamos falando. O que é a fonte? Sabe aquelas letrinhas pequenininhas que ficam lá no final do texto? Exatamente isso, aquilo é a fonte.
é de onde foi extraído aquele material, de onde foi extraído aquele texto. Essas letras pequenas são importantíssimas para a compreensão e eu mostro aqui na prática para vocês, ok? Nós temos um texto, esse texto ele não tem título, não aqui em cima, ele também não tem o nome do autor aqui em cima, mas todas as informações importantes sobre ele estão aqui, ó. Uau! Informações iniciais, não as importantes, tá, gente? Perdão. As informações iniciais sobre ele estão aqui. Olha lá, qual que é o título desse texto? Não sei. Diferença de acesso à cultura está relacionada à cor e região. Esse é o título. Olha como minha fonte me dá o título do texto. Me dá também o nome da autora do texto, Cristina Índio do Brasil. Então eu tenho o nome da autora, eu tenho o nome do texto, ok? Eu tenho também, olha aqui, ó, a data em que ele foi escrito. Calma aí, senhor, tem duas datas aí, 2019 e 2020. Calma, 2020 é quando o professor procurou aquele texto e achou ele, ok? Agora a data que ele foi escrito está bem aqui, ó, certo? Vamos lá. Aqui no disponível a gente pode identificar que é um texto que foi encontrado da internet, foi pegado da internet, de algum site. Então vamos identificar qual site é esse, ó, Agência Brasil. Esse site é o quê? É um site que possibilita livros ou é um site de notícia, como se fosse um G1, uma Folha de São Paulo? Nesse caso, a Agência Brasil é um site de notícias, ele faz reportagens, ok? Tranquilo? Eu também tenho o nome de uma instituição aqui, IBGE, então quer dizer que eu estou falando sobre estatística. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. São todas informações que eu peguei somente numa leitura rápida da fonte. Outra coisa que esse texto me traz é uma imagem aqui e que me facilita para interpretar aquilo que está sendo falado no texto. Não está falando sobre a diferença de acesso à cultura relacionada à cor e região, então eu posso identificar aqui através da charge que é a cultura, para você ter acesso à cultura, entrada grande, porta alta, porta aberta para pessoas mais ricas, por exemplo, e meia entrada, aqui numa ironia, num sarcasmo do autor da tira, da charge em si, ele fala que a meia entrada é para pessoas que têm uma condição financeira menor. Dá para entender? Ok? Estão acompanhando? Então vamos lá. Após essa primeira leitura rápida, daí você faz uma leitura concentrada. O que é a leitura concentrada? É quando você vai buscar lá no texto e grifar informações importantes que você acha dentro dele. Informações que vão agregar a você na leitura desse texto. 6h30 depois. Vamos lá, você tem um conhecimento básico sobre o texto, agora você volta para o mesmo texto e faz uma segunda leitura sobre ele. Essa segunda leitura, como eu disse, você tem que se atentar aos detalhes. Os detalhes são essenciais para que você consiga fazer uma boa interpretação do texto, para que você tenha sucesso em sua interpretação. Fechado? Posteriormente, isso daqui não é algo específico de um texto, mas sim algo que você tem que fazer todos os dias. Leitura constante. Me responda aí, na sua casa. Como que você faz uma boa leitura se você não tem o costume de ler? Se você não tem o hábito em ler? Não sei. Ok? Então não tem como fazer uma boa leitura. Eu vou pegar um livro e vou ler ele uma vez na vida e depois eu vou voltar a ler depois de 10 dias. Para você se tornar bom jogador de Fortnite ou de Free Fire, você não precisa jogar constantemente e não se torna um bom jogador? Ok? Na leitura é o mesmo sentido. Para você interpretar muito bem os textos, você tem que adquirir o hábito em ler. Ok? Não vou dizer que você precisa fazer isso por 2, 3, 4, 5 horas seguidas, mas faça um desafio. 15 a 30 minutos por dia. Ou, se você quiser por páginas, leia 5 páginas, 10 páginas de um livro. Isso por dia. Imagina se você ler 10 páginas de um livro por dia. Em 30 dias, ou seja, em um mês, você vai ter lido 300 páginas. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Em um bimestre, você vai ter lido 600 páginas. Minha nossa, não foi moça! Dá para entender isso daí? Em um ano, você vai ter lido 3.600 páginas. Tá bom. Isso daí já dá um monte de livro para você ter lido. Ok? Vamos lá.
O que eu devo ler? Só livro, professor? Aqueles livros grandões, aqueles romances bem densos, bem chatos? Não. Leia um livro, seja uma ficção científica. Eu gosto muito, por exemplo, do Viagem ao Centro da Terra. Eu gosto muito de Sherlock Holmes, de Agatha Christie. São livros de ficção, fantasia. Se você gosta de um Harry Potter, de um Game of Thrones, por exemplo, se você gosta, sei lá, de um Insurgente, por exemplo, então são livros que você gosta, que te agradam a leitura. Você que gosta de esporte, leia uma biografia, por exemplo, do Michael Jordan, leia uma biografia do Tite, treinador, ex-treinador do Corinthians, agora treinador da seleção brasileira. Isso daí vai te impulsionar a ler, porque você vai ler algo que você gosta, ok? Revista, não vamos dizer que revista em quadrinho, até porque é muito simples já para a idade de vocês, mas uma revista de algo interessante. Um exemplo, a Super Interessante, que é uma revista muito bacana, que tem muitas informações legais para nós aprendermos, ok? Jornais ou sites, nossa, mas que coisa de velho. Não precisa ler um jornal para falar sobre política ou economia, que são assuntos chatos, ou ver desastres no noticiário sobre polícia. Mas você pode entrar na aba de esportes, na área de cultura pop, por exemplo, coisas que você se atraia mais. Evitem o que? Rede social e aquelas fofocas dos famosos. Isso daí, convenhamos que não é o mais viável para vocês lerem. Isso daí vale dica até para edição, ok? Não! Então, redes sociais, vocês passam tanto tempo nas redes sociais e muitas vezes não veem coisas interessantes. Então procurem gastar 15 a 30 minutos do dia com coisas que sejam mais úteis para a vida de vocês. Beleza? Vamos lá. Por fim, leitura e pesquisa são duas coisas que devem estar unidas. Elas têm que estarem juntas. Muitas vezes não compreendemos o texto porque não sabemos o significado de algumas palavras. Eles usam aquelas palavras super difíceis. Para isso, deixe um dicionário ao lado da sua cama ou o seu próprio celular. E quando você ver aquela palavrinha que fala, putz, que palavra é essa? Não faça a mínima ideia do que significa. Então você pega o celular, digita aquela palavra e sabe então o significado dela. Isso é importantíssimo para que você compreenda melhor o seu texto, ok? E também adquira vocabulário para a hora de fazer uma prova. Então você viu aquela palavra no texto e não entendeu. Procurou, aprendeu o que significa, então você agora na hora da prova vê aquela mesma palavra e já sabe sobre o que ela é. Certo? Só que tomem cuidado. Quando pegar o celular, não vai olhar a mensagem no WhatsApp, tá? Só entra no Google e faz a pesquisa sobre a palavra. Beleza? Gente, espero que tenham gostado. Sobretudo que tenham entendido. Fiquem com Deus. Um grande abraço e valeu!